Olá, crianças! Preparados para mais uma videoaula? Que bom! Disciplina matemática e o assunto critérios de divisibilidade. É um assunto fácil e vocês vão gostar. Bem, vocês poderão acompanhar a explicação através do livro de vocês, páginas 129 a 132, tá bom? Quem quiser pegar seu livrinho, fique à vontade. Bem, nós já aprendemos que se o resto em uma divisão não é zero, a divisão não é exata. Quando isso ocorre, criança, podemos dizer que um número não é divisível pelo outro. Então, um número só é divisível pelo outro quando a divisão é exata. Não é assim que nós já estudamos? Pois bem, existem, pessoal, regras práticas que nos permitem verificar se um número natural é divisível por outro sem efetuar a divisão. Olha que legal! Vocês nem vão precisar fazer continhas para saber se um número é divisível pelo outro. Essas regras práticas, elas são chamadas de critérios de divisibilidade. E aqui no quinto ano, nós vamos aprender alguns critérios, ou seja, algumas regrinhas por 2, 3, 5, 6, 9 e 10. Então, quando a tia Maísa perguntar se um número é divisível por um desses que eu acabei de citar, você não vai precisar fazer continha. Você vai aplicar a regrinha, o critério de divisibilidade que nós vamos começar a conhecer agora, tá bem? Então, vamos começar divisibilidade por 2. Um número natural é divisível por 2 quando termina em 0, 2, 4, 6 ou 8, ou seja, quando é par. Então, meus amores, todo número par divide o 2 exato. É divisível por 2, porque dá uma divisão exata, certo? Olha esse exemplo bem aí. 26 dividido por 2 dá 13 e sobra 0. E 26 é um número par, porque ele termina em 6. Vocês vão localizar a terminação do número, tá certo? Então, por exemplo, 72 é divisível por 2, porque é par, termina em 2. 2 é um número par. 85 não é divisível por 2. Por quê? Porque é ímpar. Vamos lembrar as terminações ímpar? 1, 3, 5, 7 e 9. Então, se um número termina em uma dessas terminações, é ímpar. Então, não é divisível por 2. Entendido? Então, se um número for par, nem precisa vocês fazerem continha. Vocês já sabem agora que é divisível por 2. Divisibilidade por 3. Um número natural é divisível por 3 quando a soma de seus algarismos é divisível por 3. Olha, crianças, um número é um conjunto de algarismos. Por exemplo, 4.381, que tem aí nesse quadrinho, ele é formado pelos algarismos 4, 3, 8 e 1. Certo? Então, a regra diz que nós devemos somar os algarismos de um número e o resultado tem que dividir o 3 exato. Se não dividir, não é divisível. Vamos acompanhar aí os exemplos? 309 é divisível por 3, pois 3 mais 0 mais 9, gente, é 12. E 12 é divisível por 3, porque 12 dividido por 3 é 4. Certo? 3.756 é divisível por 3, pois 3 mais 7 mais 5 mais 6 é igual a 21. E 21 é divisível por 3. 21 dividido por 3, gente, é 7. Então, é divisível. Olha, essa soma vocês vão fazer de cabeça. Precisa arrumar continha não, viu, gente? 1.002 é divisível por 3, pois 1 mais 0 mais 0 mais 2
é igual a 3. E 3 é divisível por 3, que dá 1. 4.381 não é divisível por 3, pois, vamos somar os algarismos. 4 mais 3 mais 8 mais 1 é igual a 16. Observem nesse quadrinho aí. 16 dividido por 3 dá 5. 5 vezes 3 é 15. 16 menos 15, 1. Sobrou o resto. Então, 16 não é divisível por 3. Entenderam, crianças? Então, vocês vão somar os algarismos e tem que dar um número divisível por 3, tá certo? Agora, divisibilidade por 5. Gente, é muito fácil. Um número natural é divisível por 5 quando termina em 0 ou 5. Vamos lembrar a tabuada de 5, ou seja, os múltiplos de 5. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 4, 20. 5 vezes 5, 25. 5 vezes 6, 30. Observem que todas as terminações desses resultados ou terminam em 0 ou termina em 5. Então, um número só é divisível por 5, gente, quando terminar em 0 ou 5, porque vai dar uma divisão exata. Assim, 495 é divisível por 5, porque termina em 5. 650 é divisível por 5, porque termina em 0. 786 não é divisível por 5. Por quê? Porque não termina em 0 nem 5. A terminação é 6. Então, não vai ser uma divisão exata. 10.001 não é divisível por 5, porque não termina nem em 0 e nem em 5. Entendido? Então, um número só é divisível por 5 quando ele terminar em 0 ou em 5. Divisibilidade por 6. Atenção! Um número natural é divisível por 6 quando é divisível ao mesmo tempo por 2 e por 3. Opa! Se ele tem que ser divisível por 2, então ele precisa ser par. E por 3, eu tenho que somar os algarismos do número e encontrar um resultado que divida o 3 exato. Então, gente, para mim saber se o número é divisível por 6, eu tenho que analisar essas duas coisas. Se ele é par, porque aí ele vai dividir o 2, e se a soma dos algarismos for um número divisível por 3. Olha, vamos começar por 312. 312 é divisível por 6. Mas por quê? Primeiro, porque ele é divisível por 2, porque ele é par, ou a terminação dele é no algarismo 2. E por 3, porque a soma de seus algarismos, 3 mais 1 mais 2, gente, é 6. Então, é divisível por 6, tá certo? 5.214 também é divisível por 6. Agora vamos ver por quê. Porque ele é divisível por 2, porque ele é par, ou a terminação dele é o algarismo 4. E ele também é divisível por 3, porque a soma de seus algarismos é 12. E 12 divide o 3, que dá 4. Então, 5 mais 2 é 7. Mais 1, 8. 8 mais 4, 12. 12 dividido por 3 é 4. Então, é um número divisível por 3. Então, se ele é par e se ele divide o 3, automaticamente ele é divisível por 6, tá certo? 8.036 não é divisível por 6. Vamos ver por quê. Porque ele é divisível por 2. Ok, ele é par. Ele termina no algarismo 6. Mas ele não é divisível por 3, porque a soma de seus algarismos é 17, crianças. E 17 não divide o 3 exato. Então, olha só, ele é divisível por 2, mas ele não é divisível por 3. Então, eu nem vou perder meu tempo em somar os algarismos.
tá certo? Em realizar desculpa, gente, eu nem vou perder meu tempo em fazer a continha. Por quê? Porque se a soma deu 17, eu já sei que 17 não vai dividir o 3. Então, ele não é divisível por 6. Tem que ser divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Ó, 1137. Gente, 1137 é um número ímpar. Ele termina em 7. Então, eu já sei que ele não é divisível por 2. Se ele não é divisível por 2, eu nem precisaria somar os algarismos para saber se ele é por 3. Por quê? Porque eu já sei que ele não é divisível por 6. Ó, se eu somar os algarismos, vai dar 12. Tudo bem, 12 divide o 3, que é 4. Só que ele é um número ímpar. Então, ele não é divisível por 6. Então, crianças, atenção. Quando for divisibilidade por 6, vocês têm que verificar se o número vai dividir o 2 e o 3 ao mesmo tempo, ou seja, ele tem que ser par, e os algarismos somados têm que dar um resultado que divida o 3 de forma exata, ok? Divisibilidade por 9. Ó, gente, aqui é parecido com o de 3. Só que no de 3 você tem que somar os algarismos e encontrar um número divisível por 3, não é? Pois por 9 é o seguinte, um número natural é divisível por 9 quando a soma de seus algarismos é divisível por 9. Ou seja, tem que dar um resultado que divida o 9 exato. Vamos ver os exemplos? 6.435 é divisível por 9. Por quê? 6 mais 4 mais 3 mais 5 dá 18. Crianças, 18 dividido por 9 é 2. Então, é divisível por 9. 27.738 é divisível por 9 também. Olha, se eu somar os algarismos 2 mais 7 mais 7 mais 3 mais 8, eu vou encontrar 27. E 27 dividido por 9 dá 3, então é divisível por 9. 53.104 não é divisível por 9, gente, porque 5 mais 3 mais 1 mais 0 mais 4 é igual a 13. E 13 não é divisível por 9. Observem a continha aí. 13 dividido por 9, gente, dá 1. 1 vezes 9 é 9. 13 menos 9 sobra 4. Opa, se sobrou o resto, então o número não é divisível por 9, ok? Então não esqueça, divisibilidade por 9, vocês têm que somar os algarismos, soma O na cabecinha, tá bom? E tem que encontrar um número que divida o 9 exato. E divisibilidade por 10? Ah, gente, essa é fácil. Olha, um número natural é divisível por 10 quando termina em 0. Se terminar em 0, divide o 10 exato. Então, 30 é divisível por 10, pois termina em 0. 400 é divisível por 10, pois termina em 0. 378 não é divisível por 10, pois não termina em 0. Então, olha que fácil. Um número, para ser divisível por 10, só precisa terminar em 0. Tá certo? Então, crianças, com esses critérios de divisibilidade, nós vamos ter nossa vida mais facilitada, né? Em termos matemáticos. Por quê? Porque a gente não vai fazer continhas, certo? A gente vai aplicar apenas esses critérios, tá certo? Essas regrinhas. Então, vamos revisar? Olha, podemos fazer um esquema para resumir os critérios de divisibilidade. Esse quadrinho, gente, também está no livro de vocês, na página 132, ok? O número natural é divisível por 2 quando for par. E o número par, gente, ele termina em 0, 2, 4, 6 ou 8. Um número natural é divisível por 3 quando a soma de seus algarismos é divisível por 3. Vocês vão somar os algarismos do número e tem que dar um resultado que divida o 3 exato. Se não dividir,
não é divisível. Um número natural é divisível por 5 quando termina em 0 ou 5. Olha que fácil. Um número natural é divisível por 6 quando é divisível ao mesmo tempo por 2 e por 3. Quer dizer, ele tem que ser par, tá certo? Para dividir o 2. E a soma de seus algarismos tem que ser divisível por 3. Aí sim, ele é divisível por 6. Um número natural é divisível por 9 quando a soma de seus algarismos é divisível por 9. Você vai fazer igual do 3, você vai somar os algarismos. Agora tem que dar um resultado que divida o 9 de forma exata, ok? E um número natural é divisível por 10 quando termina em 0. Então, olha só, crianças, que fácil. Por 2, o número tem que ser par. Por 3, você tem que somar os algarismos e encontrar um resultado divisível por 3. Por 5, o número tem que terminar em 0 ou em 5. Por 6, tem que dividir o 2 e o 3 ao mesmo tempo. Ou seja, ele tem que ser par e a soma dos algarismos tem que ser divisível por 3. 9, quando a soma de seus algarismos é divisível por 9. E 10, quando termina em 0. Então, crianças, vocês vão aprender essas regrinhas, não é decorar, porque se a gente decorar, a gente vai esquecer, não é assim? Vocês vão apenas aprender e pronto. Quando vocês aprenderem, vocês vão resolver qualquer situação envolvendo o 2, o 3, o 5, o 6, o 9 e o 10, sem precisar fazer continhas. Então, agora, nesse momento, vocês vão responder as páginas 132 a 134 do livro de matemática para fixar bem, tá certo? Todos esses critérios de divisibilidade que nós acabamos de estudar. E aí, na próxima aula de matemática, a tia Maísa vai fazer a correção, tá bem? Então, gente, um beijão bem grande para vocês. Foco nos estudos, tá certo? E tchau, tchau!